Fala, torcedor palmeirense ligado aqui no canal. Antes de dermos início aqui à notícia, já se inscreva no canal porque só aqui você não perde nenhuma notícia do Palmeiras, fica por dentro de tudo que acontece no time. Tem jogador importante voltando ao time do Palmeiras? Vamos conferir, vamos para a notícia. Agora, então eu acho que não haverá mais chance. Para a alegria então, ou tristeza? 2-1 pro Neymar não ir à Copa. Bom, não é ir à Copa, é que a gente, eu acho que ele não vai ser levado à Copa. É isso. O Gazeta Esportiva de hoje tem muito mais. Vocês viram que tá quente, né? Tá fervendo, né? É fogo na caixa d'água. Vamos ver os destaques no nosso giro de repórteres, começando pelo Marcelo Bazejo. Boa noite. Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportivo. O Palmeiras venceu ontem o Mirassol, se manteve na vice-liderança do Campeonato Brasileiro numa partida que marcou o retorno da equipe ao Allianz Parque, primeiro jogo do Palmeiras em seu estádio na atual temporada, e tem muita coisa pra gente repercutir, porque o Maurício foi convocado para defender a seleção paraguaia e essa convocação aconteceu no meio do jogo, ele só descobriu no intervalo. Tem também a grande fase vivida pelo atacante Flaco Lopes e dois retornos importantes ao time do Palmeiras que pode pintar com novidade no jogo contra o Botafogo. Muita coisa pra gente trazer ao longo do Gazeta Esportiva, mas agora eu passo a bola pra nossa repórter Marina Buffon, que tá lá no CT da Barra Funda. Daqui a pouco tem Allianz Parque, porque eu sei que vocês querem saber tudo ao vivo com o Marcelo Bazejo, porque ele tá lá e tem sempre muita informação quentinha. Tá começando aí o ano, o Abel tá reclamando, tava ali numa escuridão, que acho que vocês esqueceram de acender uma luz ali. Tá sem luz a sala de imprensa. Eu acho que, como ele falou, gramado top, ele também daqui a pouco vai falar, a iluminação não tá legal. Né? Porque a iluminação do Allianz precisa melhorar. Ele tá reclamando sem assim, sentido ou com razão? Ô Michele, Alex, você em casa, o pessoal tá falando que eu tô amargo, não é questão que eu tô amargo, gente. É questão de realidade. Você tá né? um pouco amargo. Não, a questão é de realidade. O Palmeiras ontem conquistou um resultado importantíssimo na volta ao Allianz Parque. Já volta para o lugar dele na tabela do Brasileiro. O lugar do Palmeiras, desse Palmeiras de momento, no Campeonato Brasileiro, lá, a parte alta brigando pela liderança. E conquistou esse resultado com o belo gol do Flaco. Agora, quando o Palmeiras perde, lá no campo do Vasco da Gama, é o gramado que tem batata. Aí o Palmeiras tem problemas nas laterais, né? Tem problemas nas laterais. Por que não falar das laterais do Palmeiras na entrevista coletiva, ao invés de falar de iluminação, de gramado top, de calendário? Não, porque o Abel tá sempre mudando o foco. Tá certo, de uma forma inteligente. Mas tem que se discutir os problemas que tem o Palmeiras. O Palmeiras perguntado os problemas. Tem que falar, porque será que tá com saudade do Mike? O senhor tá com saudade do Mike e do Marcos Rocha? Tô, muito. Né? Acho que a gente pode falar Nunca achei que ia falar isso, mas tô. Entendeu? Acho que essas coisas que seriam importantes a gente ouvir do Abel, saber o que ele pensa, a janela está fechada, tem alguma possibilidade dentro do mercado interno, a boa atuação do garoto Arthur ontem, eu acho que isso que é importante. Sim, ele destacou o Arthur. E uma coisa que eu queria destacar também, senhor Osmar Garrafa. A comemoração do senhor Osmar Garrafa, que na semana passada quis me confrontar aqui no Gazeta Esportiva sobre Carlos Miguel. Dos 28 jogos que o Palmeiras fez, em 14 ele teve baliza 0, ou seja, não tomou gol. Sabe o que significa isso para o Palmeiras? A melhor marca do século entre todos os 18 goleiros que o Palmeiras teve no século XXI, incluindo o Marcos. O Carlos Miguel é dono dessa melhor marca. Já está então para você? Quer dizer que está no patamar de... Eu estou passando um número, eu estou só passando um número. O senhor veio com a lição, com a receita de casa pronta, estou vendo aqui. De casa, é questão que a gente vai acompanhando, né? As informações. O senhor é vingativo, hein? Não é questão de vingança. Mas ele dar risada, não. É questão de dados. Olha os números dele. Ele tem até a raiz quadrada do Carlos Miguel. Mas só que o seu final é colocar... O senhor termina... Eu estou vendo os seus números, estou ouvindo. Aí o senhor termina colocando ele na prateleira do Marcos. Muita calma. Muita calma nessa hora. Eu acho que nem dá pra citar na mesma frase. Óbvio que não, não dá, óbvio que não dá. Eu tô falando que os números até o momento são muito bons. Não, é só um parênteses, porque semana passada, segundo alguns amigos, o Carlos Miguel não servia pra nada. Não disse isso. Não coloque palavras na minha boca. Não disse isso. Só disse que o Carlos Miguel ainda é um goleiro em maturação. Ele pode ser... Todos nós somos. Ele pode ser mega campeão no Palmeiras, ser campeão com a seleção brasileira, mas muita calma nessa hora. Só isso. É só isso. Todos nós estamos a gente vai falar ainda da convocação no geral, da convocação da seleção brasileira. O que os meninos acharam aqui dos nomes que estão sendo chamados para os amistosos pelo Ancelotti. Mas vamos voltar a conversar com o Bazejo. Bazejo tá lá no Allianz Parque. Me diz uma coisa, tem jogador do Verdão com expectativa de ir para a Copa do Mundo?
Tem sim, Michele, tem sim, porque o Maurício foi convocado para defender a seleção paraguaia ontem, durante o jogo contra o Mirassol. E o Maurício só ficou sabendo da convocação no intervalo, quando o Gustavo Gomes, outro paraguaio que costuma ser convocado com bastante frequência, avisou seu companheiro de que ele estava na lista. E após a vitória, ele deu um discurso para o elenco inteiro do Palmeiras, agradecendo jogador por jogador pela oportunidade que ele recebeu na seleção paraguaia de, quem sabe, disputar uma Copa do Mundo. Vamos conferir o que o Maurício falou para os seus companheiros. Vocês me ajudam a ser melhor cada dia e fico muito feliz por estar tendo essa oportunidade. Tem uma parte da família lá, então já desde o ano passado eu vinha fazendo isso. Meu pai morou por muito tempo lá, então é uma raiz que eu tenho. E queria agradecer primeiramente a vocês, porque vocês me ajudam a ser melhor a cada dia e faz com que eu consiga performar e as pessoas possam olhar o meu trabalho, o trabalho de vocês, sempre pensando em prol do coletivo e no plano individual. E se Deus quiser, posso fazer uma boa viagem e desfrutar desse momento que é muito importante para mim. Tá aí, só para contextualizar, Michele, o Maurício, ele é brasileiro, mas a avó dele é paraguaia. O pai passou boa parte da infância e da adolescência no Paraguai, veio ao Brasil para trabalhar. Então o Maurício tem raízes paraguaias e vê a oportunidade de jogar a Copa do Mundo com muito bons olhos e por isso decidiu aceitar defender a seleção paraguaia. Lembrando que além do Maurício, Gustavo Gomes e Sosa também foram convocados pela seleção paraguaia, né, jogadores do Palmeiras, mas outros representantes do futebol brasileiro também foram lembrados, como Júnior Alonso do Atlético Mineiro, Balbuena do Grêmio e Bobadilha do São Paulo, viu, amigos? É isso, Bazejo? É isso, Michele. Passada a vitória sobre o Mirassol, o Palmeiras volta o foco agora para o seu próximo compromisso, que acontece na quarta-feira contra o Botafogo, novamente aqui no Allianz Parque, às 7 horas da noite. E para essa partida, o técnico Abel Ferreira pode contar com retornos importantes, porque o zagueiro Murilo e o atacante Vitor Roque voltaram a treinar com o elenco hoje. Os dois não disputaram os últimos 2 jogos do Palmeiras, né, na temporada. O Murilo por causa de uma entorse no joelho esquerdo e o Vitor Roque por causa de uma pancada no tornozelo esquerdo. Bom, o Palmeiras precisa seguir, né, na temporada somando pontos para se manter na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, e essa partida contra o Botafogo também marca o reencontro de Marlon Freitas com seu ex-clube. O Marlon Freitas deixou o Botafogo de maneira polêmica, né, para aceitar a proposta do Palmeiras, rapidamente se converteu em titular do técnico Abel Ferreira, e essa partida vai marcar então esse reencontro. E o Palmeiras, como mandante, ostenta uma invencibilidade bastante expressiva, são 24 jogos de invencibilidade somando Allianz Parque e Arena Crefisa Barueri. No Campeonato Brasileiro, são 17 jogos de invencibilidade como mandante. O Palmeiras não perde como mandante no Campeonato Brasileiro desde que retornou da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então faz muito tempo, viu, Michele? 1-0, gol do Flaco Lopes, tal, Jogo tinhoso, hein? Você esperava mais? Malu hoje fosse golear? Malu hoje no carro fala assim, muito complicado esse Palmeiras, papai. Fez um gol só, tá muito difícil. Quem merece mais a Copa do Mundo, Neymar ou Flaco Lopes? Neymar disparado. Flaco Lopes. A Argentina não vai. A Argentina vai ser a maior decepção. O Flaco Lopes, e se Deus quiser, não passa na primeira fase. Vai, Breilê. Ele bateu a cabeça. E o jogo? De fato, você tem razão, Edu. O jogo não foi bom do Palmeiras. É claro que enfrentou um bom time como o Mirassol, mas depois que o Palmeiras sai à frente, produziu muito pouco, teve muita dificuldade. Saída do Marlon Freitas também prejudicou o meio-campo, a fluidez do jogo por ali. Mas se encarar que o Palmeiras vinha de uma derrota no meio de semana para o Vasco, precisava se recuperar e fazer os 3 pontos em casa, cumpriu a missão. E o Flaco Lopes jogando muita bola. É um golaço, com muita confiança, assim como diante do Vasco. Ele já tinha demonstrado que não é só um centroavante de área. O Flaco Lopes tem muita técnica. É mesmo. Golaço. O Flaco Lopes é um ótimo jogador. Muita gente até desdenhava na fase em que ele ainda não era titular do Palmeiras, né? Dizendo, é verdade, esse cara não vai dar em nada no testemunho aqui no programa. Esse cara é... Isso aí já passou. Canela dura. É verdade. E tá aí. O Flaco Lopes hoje, Edu, para desespero dos críticos... Os antes. É o segundo melhor centroavante argentino em atividade. Depois do Lautaro Martinez, não vejo nenhum outro argentino atuando, jogando mais bola mesmo, eu gosto dele.
o Julián Álvares está numa fase bem constante no Atlético de Madrid. Naturalmente, esses dois têm mais hierarquia na seleção. Dificilmente o Flaco bola hoje, você vai acha ser titular. atrás do Lautaro, só o Flaco Lopes, de argentinos hoje sem Centroavante argentino? Cite outro. Lautaro Dias está jogando Caleri. Vai, ué, por que você achou ruim? O Lautaro Dias você esqueceu, né? Lautaro Dias você não colocou na... Olha o concurso, você não tá contando, né? Não, Aí é brincadeira. Hoje é Flaco Lopes. Mas fora o... Não é nenhum absurdo que você falou. Eu não tenho todos os argentinos na minha cabeça aqui. Me saltou o Julián Álvares logo de cara. Eu acho que se eu tivesse uma Copa do Mundo agora, se eu fosse o Scaloni, tivesse no meu banco de reservas, o Lautaro se machucou, eu tenho o Flaco Lopes e o Julián Álvares, eu nem penso duas vezes. É Julián Álvares na cabeça. Mas assim, se você for falar de fase, talvez sim. O Flaco Lopes, ele é o grande cara do Palmeiras em 2026, não há dúvida nenhuma disso. O que também não coloca, não dá, porque eu tô vendo muito desonesto intelectual falando que o Flaco Lopes... agora você elogia o Flaco Lopes. E aí? Claro, se você elogiava o Flaco Lopes na fase do Flaco Lopes, em que ele tropeçava na bola, na fase que ele chutava a bola na lua, quando a bola... ele falou que ele... a justificativa dele pro gol que ele perde contra o Botafogo na Libertadores da América é que a bola estava muito alta, como se não existisse gravidade e a bola não fosse cair naturalmente. Mas agora ele é gênio. Não, você é comentarista surfista que nem eu. Não. Eu sou assim, o cara... Na boa, eu acho que a questão é muito simples, porque depois vem os justiceiros. Eu nunca critiquei o Flaco Lopes. Então você não assistiu aos jogos do Palmeiras. É muito simples. Não, mas o Flaco é bom. E ele tá evoluindo muito. E eu acho que a prioridade do Palmeiras, eu tava conversando isso ontem, eu esqueci com quem eu tava conversando, mas eu acho que a grande prioridade do Palmeiras no meio... Perdizes lá o bicho pega. Lá nas perdizes a gente às vezes perde um pouco... Eu acho que a grande prioridade do Palmeiras é no meio do ano, depois da Copa do Mundo, e isso vai depender se ele for ou não pra Copa do Mundo, eu imagino que vá, assim como o Brasileiro falou. Eu acho que a grande prioridade do Palmeiras tem que ser segurar o Flaco Lopes, porque hoje o Flaco Lopes ele é um cara que faz extrema diferença, e não só pelos gols que ele marca, mas também pela quantidade de jogo que o Flaco Lopes gera. Ontem, o jogo contra o Mirassol, acho que o Palmeiras fez um jogo pro gasto, o Palmeiras não encantou ninguém. Foi no bico do Corvo, né? Foi no bico do Corvo. Mas eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo. No segundo tempo, você seca. Quando você seca, tudo segundo tempo, a coisa complicou. O segundo... Não, mas eu acho que o Palmeiras opta por baixar um pouco mais. Uma opção do Palmeiras? E o Mirassol, eu acho que tem uma opção do Palmeiras, sim. Eu acho que o Mirassol tá longe de ser jogo fácil, todo mundo sabe disso. Duríssimo. Todo jogo contra o Mirassol é complicado. O Palmeiras, na temporada passada, não vence o Mirassol no Allianz Parque, o Palmeiras só empata. Acho que o Chico da Costa entra e acaba fazendo o gol de empate 1-1. Então são 3 pontos que o Palmeiras deixou cair no ano Chico passado. Da Costa não é muito esse legal. ano, inclusive, ontem jogou bem pelo Cruzeiro, o Chico da Costa. São três pontos que o Palmeiras deixou cair no passado e esse ano conquistou. Então, eu acho que o jogo de ontem ele foi complicado, mas algumas notas interessantes. O Arthur Menino entrou muito bem na lateral. O John Arias, acho que cada vez ele está mais solto no Palmeiras e toda a bola passa por ele. Ele errou bastante ontem, mas toda jogada passa por ele. Eu acho importante que o Palmeiras desenvolva essa cultura de que o John Arias tem que ser o cara por onde a bola passa. O Andrés e o Marlon cada vez mais. Ontem eu vi o Marlon, que é a minha grande preocupação com a dupla de volantes do Palmeiras, eu falo isso há muito tempo. Marlon Freitas, gestor. Mas é a pegada, a questão de pegada. O Marlon não é um volante de pegada e contra times com mais qualidade o Palmeiras já sofreu. Foi assim contra o Vasco, os dois volantes do Palmeiras fizeram uma partida abaixo, porque o Vasco é um time que tem mais que demonstrou ali alguma capacidade de criar por dentro. Não é de pegada, mas com a bola no pé. Mas com a bola no pé é muito diferente. Mas eu acho mas eu acho que é exatamente isso que você vai ter que escolher. Você vai escolher ter o Marlon, porque você vai ter mais saída, sabe? Ou você vai escolher ter um outro cara por ele. O Palmeiras não tem, então o Palmeiras nem tem que fazer essa escolha. O Marlon é o primeiro volante do Palmeiras, o Andrés o segundo. Mas, enfim, eu acho que o jogo ontem foi bom. É lógico que eu tenho visto e eu vi durante muitas minhas férias, a régua com o Palmeiras, ela tá um pouco... mas os caras conectam. Não, tá uma coisa assim. Se o Palmeiras faz um jogo ruim, meu Deus, vira um pandemônio isso aqui. Vamos pro intervalo. O Palmeiras jogou pro gasto. Uma pizzaria lá da frente. Você critica o pessoal da pizzaria quando você atravessa a rua, aquele pessoal que não é 5x0, eles descem. Lá na mesa. Fala, torcedor palmeirense. Antes de continuarmos com a próxima notícia, se inscreve no canal porque só aqui você não perde nenhuma notícia do nosso Palmeiras. Fica por dentro de tudo que acontece. Bora para a notícia. Contra o Botafogo, o Palmeiras precisará superar raro visitante indigesto no Allianz Parque. Depois de estrear o novo gramado do Allianz Parque com vitória sobre o Mirassol por 1-0 no último domingo, o Palmeiras terá mais um compromisso em seu domínio. O jogo contra o Botafogo nesta quarta-feira às 7 horas é um desafio diferente.
O clube de General Severiano é um dos poucos que tem incomodado o Alviverde em São Paulo. Tanto que o Palmeiras não vence o Botafogo no Allianz desde 2022. De lá para cá as equipes se enfrentaram 4 vezes. A última vitória, que pode servir como inspiração para o Palmeiras quebrar o tabu, veio com uma goleada, um 4-0 sobre o Botafogo, que já tinha John Textor à frente da SAF, mas ainda distante do nível apresentado em 2023 e principalmente em 24. Rony marcou 2 vezes enquanto o Gustavo Scarpa e o Wesley fecharam a goleada. Desde então o Alviverde teve dificuldades. Perdeu o Brasileirão de 23 por 1-0, voltou a ser derrotado na edição seguinte. O 3-1 válido pela 36ª encaminhou o título do Botafogo em cima do Palmeiras. No ano passado, empate sem gols na jornada inicial da competição. Nesse período, o Palmeiras também não conseguiu vencer em duelo decisivo na Libertadores, justamente em 24, quando o Botafogo foi o grande algoz do clube, eliminado da competição mais importante do continente com 4-3 no agregado, 2-1 na ida, 2-2 no Allianz Parque. A eliminação doeu mais porque o Palmeiras esteve muito perto de levar a decisão para os pênaltis, saiu perdendo por 2-0, buscou o empate nos minutos finais e chegou a virar com o gol de Gomes, mas um toque de mão invalidou o lance que acabou com as chances de classificação do Palmeiras. O Palmeiras e Botafogo formam uma rivalidade recente nesse período. Cada um conquistou um título brasileiro com o outro como concorrente direto. No mata-mata, o Palmeiras ainda deu o troco e vingou a eliminação na Libertadores durante a Copa do Mundo de Clubes, quando venceu o duelo nas oitavas de final por 1-0 com o gol de Paulinho na prorrogação. Vantagem no confronto direto. O Palmeiras leva boa vantagem no confronto direto contra o Botafogo no Allianz Parque. Ao todo, as equipes disputaram 9 jogos com 4 vitórias palmeirenses e 3 empates e 2 triunfos do Botafogo. O aproveitamento do Botafogo parece não crescer os olhos, mas é interessante. Dado o domínio do Palmeiras quando joga no Allianz Parque, o aproveitamento do Palmeiras em sua casa é superior a 70% em quase 350 jogos. O Allianz Parque já não era tão novo quando o Botafogo visitou pela primeira vez. O estádio foi inaugurado em novembro de 14 e o primeiro duelo entre as equipes foi 2 anos depois. O clube carioca estava na Série B em 2015. Só o clima que será bem diferente dos últimos jogos. As duas equipes até buscam novas glórias após 2025 frustrante, mas o Palmeiras vive um momento muito superior ao Botafogo. O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 13 pontos, enquanto o Botafogo tem apenas 3 e ocupa o lugar na zona de rebaixamento. O jogo é às 7 horas desta quarta-feira, válido pela 7ª rodada do Brasileirão. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras. Se inscreva no canal, não deixe de dar o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. E deixe aqui nos comentários qual vai ser o placar do jogo. Vitória Palmeiras!